Oi, boa noite. Eu sou cientista social, especialista em política, mas gosto de sociologia, gosto de filosofia e eu escolhi falar nesse canal mais sobre filosofia e outros assuntos que eu falarei futuramente, empoderamento feminino, mais ou menos isso. Porque eu acredito que a política, apesar de eu gostar, eu tô vendo o clima muito pesado para falar de política e eu preferi escolher algo assim que traz mais tranquilidade e paz. Eu gosto de filosofia, de ler livros. Aí hoje eu trouxe esse, Russ Robert, Como Adam Smith Pode Mudar Sua Vida. Ele foi o pai da economia, ele escreveu o livro A Riqueza das Nações, que você deve ter conhecido, e um livro muito famoso. E esse livro que é discutido aqui é a Teoria dos Sentimentos Morais. Esse livro não é muito conhecido, que publicou antes do Riqueza das Nações, um livro muito bom e que eu recomendo. Esse aqui é de Russ Robert. Então, como ele fala aqui sobre natureza humana, felicidade e riqueza, eu já começo falando aqui sobre a essência do ser humano. Adam Smith, ele disse que nós, o ser humano, somos pessoas boas. Na nossa essência, nós somos bons. E que algo que nos deixa extremamente feliz é que a gente quer ser amado. Só que ele fala em amor no sentido pleno, no sentido amplo, geral, não só de amor romântico, também, claro, se encaixa, mas não é só isso. E ele diz que a maioria das nossos comportamentos a gente tem assim para demonstrar que a gente é uma pessoa também amável, porque a gente quer um amor, só que a gente quer merecer isso. A gente não quer um louvor, um amor imerecido, a gente quer merecer. Então a gente quer a companhia das pessoas, a gente quer ser tratado com carinho, a gente quer que os outros queiram a nossa companhia e mais, que a gente pode até não aceitar, mas ele diz que a gente quer que os outros aprovem o nosso comportamento e que esse gostar, esse querer a gente aconteça assim de maneira natural, que não é algo forçado, sabe? É uma coisa da nossa natureza. E mais, se a gente sentir que não merece, a gente isso não deixa a gente bem, isso nos incomoda, não nos deixa feliz isso. Porque a gente quer que esse amor do outro seja autêntico. Então, o que Adam Smith disse? Ele disse que é importante que a gente busque o autoconhecimento e que a gente conheça quem nós somos de verdade, enxergue os nossos defeitos, as nossas imperfeições e também as nossas qualidades. E por conta disso, ele disse que a gente deve, para nos conhecer, é bom que a gente olhe para o nosso passado e veja de fato o que a gente fez, quais foram os nossos comportamentos, quais comportamentos foram bons, quais foram ruins, mas que a gente olhe com um olhar sincero, com um olhar crítico, porque ele diz que acontece que quando olhamos muitas vezes para o nosso passado e para nós mesmos, nós acabamos não nos enxergando como a gente é, mas a gente acaba se vendo como a gente gostaria de ser. E isso é uma questão complicada. Foi aí que ele disse que a gente comete o auto-engano. Ele até falou a respeito de um véu do auto-engano. O psiquiatra, o Carl Jung, ele já falava a respeito de que a sociedade usa uma máscara para tampar o rosto, para mostrar algo que ela não é, mas que ela gostaria de ser, porque ela sabe que usando essa máscara, ela acaba enganando, manipulando pessoas e tendo em vista que essas pessoas manipuladoras sabem que o outro às vezes é carente, que quer ser amado, conhece a natureza humana, essas pessoas. Então eles buscam demonstrar algo que eles não são, usando uma máscara. Então Carl Jung chamou de persona. Aí vem Adam Smith e falou de véu do auto-engano. Nós temos muita facilidade, segundo Adam Smith, de ver os erros e os defeitos dos outros. Só que os nossos erros a gente tem muita dificuldade de ver, de enxergar. Então ele diz que seria importante, já que a gente observa os erros dos outros e julga e critica, então que a gente deva usar esses erros e defeitos dos outros como se fosse um espelho para nós
para a gente se aprimorar, buscar um aprimoramento. Já que o outro chega na nossa vida, seja lá um filho, um parente ou um parceiro, o que seja, a pessoa não tem bons comportamentos, então é bom que a gente olhe para essa pessoa não só criticando ou julgando, mas que a gente fale assim, então eu não vou, né? Será que eu também não cometo esses erros? Será que eu não tenho também defeitos assim? Às vezes, a psicologia diz que muitas pessoas vêm para a nossa vida e a gente conhece, né, essas pessoas, elas surgem aí porque elas vêm para nos ensinar. Isso pode sim, de acordo com o entendimento de Adam Smith, isso pode ter muito sentido, ter algum sentido sim. De as pessoas que vêm para a nossa vida vêm para deixar alguma lição para nós. Então a gente precisa estar sempre olhando o erro dos outros, o comportamento dos outros, sim, mas não para julgar, para criticar, de acordo com Adam Smith, para servir como um espelho para que nós nos tornamos uma pessoa melhor, se aprimore e não cometa. Então, se você não gosta do comportamento do outro, então eu vou me melhorar também, eu não vou cometer isso. Isso é muito interessante. Então, e já que de acordo com o entendimento de Adam Smith, a natureza humana ela é boa, as pessoas querem ser amadas, querem ser amáveis, querem merecer esse amor, então existe um contraste aí quando as pessoas elas se tornam muito ricas. Aí ele vem falar de riqueza. Ele fala muito sobre isso. Por exemplo, Adam Smith diz que nós, humanos, a maioria de nós, perdemos muito a vida em busca de ficar rico e famoso. A gente não se contenta só em ter uma vida assim, tranquila, uma vida confortável, que muitos de nós já temos. Adam Smith teve propriedade para falar de riqueza, porque ele já nasceu rico, ele viveu entre pessoas milionárias, ele foi professor de universidade, ele teve cargos altos, esteve em meio a políticos, a gente rica mesmo, de verdade, no século XIX. E ali ele observou, aí ele trouxe diversos exemplos de pessoas ricas que não são nada disso que muitas vezes nós pensamos. Ele disse que nós temos uma ilusão de quem está lá em cima, lá no topo, que é feliz, que lá tem a felicidade. Ele não vê assim. Maquiavel já dizia, quanto maior a altura, né, maior são mais precipícios terão lá. É mais ou menos isso que Maquiavel fala, né? Quanto maior a altura que você tiver, mais precipícios terão lá. Então, e foi isso que Adam Smith vem e fala agora também, porque ele esteve ali em meio a ricos, e então ele trouxe um exemplo muito interessante a respeito de um amigo dele. Ele diz que nesse amigo dele tem muito de todos nós. Esse amigo, ele sempre encontrava com ele, perguntava como ele estava e tudo. Esse amigo já tinha um cargo super alto, empresa, muito boa. E ele já tinha tudo o que ele queria, ele já tinha carro muito bom, ele já tinha casa, mansão, tudo que ele queria ele tinha. Só que esse amigo dele nunca parava de trabalhar, vivia ansioso, adoecido. E sempre falava para Adam Smith assim, olha, uma hora eu vou parar porque eu estou muito cansado e tal. Só que aí daí 1 ou 2 anos, Adam Smith encontrava ele novamente e ele estava na mesma situação. Ele sempre queria mais. Ele falava, daqui a pouco eu paro, mas eu ainda quero comprar uma casa maior, um carro melhor, eu quero isso. E no fim, Adam Smith acabou encontrando ele muito adoecido e ainda assim ele não tinha parado. Então, Adam Smith diz que muitas pessoas se comportam assim, que elas acabam adoecendo nesse caminho da riqueza, que as pessoas elas não conseguem parar para curtir, para viver o presente, aproveitar a sua família, ver o crescimento dos filhos, ficar mais perto. E ele diz que os ricos que estão lá em cima, ele observou isso, aquelas pessoas lá, assim como nós aqui que ainda não estamos ricos, muitas vezes estamos até bem. E ele diz que assim como nós, aquelas pessoas elas não estão satisfeitas também. Então ele diz que quanto mais dinheiro, a felicidade não está lá. Ele nos chama atenção para que a gente viva a cada dia, aproveite o presente e busque ser feliz assim com o que você já tem. Porque a felicidade é paz, é serenidade, é uma vida equilibrada, é um estado de espírito que, de acordo com a filosofia estoica, Sêneca já falava sobre isso, é algo que ninguém tira de nós. Então, com dinheiro, sem dinheiro, claro que ele não está louvando a pobreza aqui para ninguém ficar na miséria, claro que não, que nós vamos trabalhar, a preguiça não é uma virtude de forma alguma, mas ele diz que não é isso, não é
ficar louvando e querer. Por exemplo, ele traz nesse livro, ele traz exemplo de pessoas famosas que elas não foram nada felizes. Aí ele trouxe uns nomes aqui que eu me lembro aqui. Ele falou de Michael Jackson, ele falou de Elvis Presley, Whitney Houston, Marilyn Monroe. Ou seja, se é uma ilusão, ele diz que é uma ilusão, porque se a riqueza fosse assim tão maravilhosa e significasse felicidade, então essas pessoas, tanto elas como tantas outras que nós conhecemos, não teriam tido um fim tão infeliz, porque não é por aí. E outra que ele fala, quando você, por exemplo, tá com foco na riqueza, tá, uma hora você chegar lá, ele traz um exemplo de um outro amigo, né? Claro, ele estava sempre observando, estudando, se aprofundando nisso, no ser humano, no comportamento. Então ele traz o exemplo de um outro amigo. Esse amigo também tinha um cargo muito alto e aí ele ia sair desse serviço. Então ele treinou um outro funcionário e colocou no lugar dele. Tá, treinou, esse funcionário ficou nesse cargo lá, ganhando super bem, tá. E aí depois de uns dias ele encontrou esse amigo e perguntou: e aí, como que você está? Aí o amigo falou para ele: olha, o emprego tá bom, tudo bem, tô me dando bem, só que é estranho porque antes eu conversava com as pessoas, eu contava algumas piadas, ninguém tava muito nem aí, não me dava importância, mas agora qualquer piada, qualquer coisinha que eu falo, são tantas gargalhadas e também são tantos elogios, tanta adulação que eu gostaria de acreditar, mas no fundo algo me diz que eu não sou tudo isso, que as minhas piadas não são tão engraçadas. Imagina só. Olha aí, um amigo dele falou, realmente é desse jeito. Ou seja, você chegando lá, ficando muito rico, é muita adulação, é muito, ele chama de um elogio, ele fala da lisonja, que é um elogio, que é um falso amor. Lisonja é um falso amor, que as pessoas muito ricas e famosas, elas passam por isso. E quando as pessoas são ricas, elas são pessoas insensatas, não são sábias, e ele diz que é muito difícil ser sensato quando está com dinheiro, quando é rico. Aí essas pessoas, elas acabam aceitando isso e quem está aqui, nós aqui achamos que elas realmente são felizes, tudo, mas no fim é tudo uma falsidade, é tudo uma máscara, ou seja, é uma persona, aquilo que Carl Jung falava. Os ricos e milionários que gostam de ostentar tudo, né? Eles usam uma máscara, aquilo ali não é felicidade, não tem nada a ver com a felicidade. Eles compram uma alegria, na verdade. E aí um outro amigo, mais um exemplo, né? Ele também subiu de cargo, se deu super bem, e aí o pessoal comentou assim: nossa, parabéns para você, sabe por quê? Porque agora você nunca mais vai pagar o seu jantar, só que nunca mais vai receber um elogio sincero também. E, né, dentre outros exemplos que ele trouxe, né, daquele tempo. Então, a Adam Smith diz que é por aí, que não é nada do que as pessoas pensam e que ser famoso e ser rico é uma ilusão. Ou seja, viver uma vida assim, sem aproveitar o presente, preocupado só em ficar muito rico, as pessoas muitas vezes elas ficam, quando chegam lá, elas já estão bastante adoecidas e acabam que elas vão gastar esse dinheiro mais com remédio, com médico mesmo. E lembrando que às vezes elas nem vão aproveitar essa vida mais porque já estão até doentes, né, ansiosas, porque o foco em querer ficar rico e famoso pode adoecer muitas pessoas. Saúde física e mental deve estar em primeiro lugar. E com isso acontece que, fiquei muito rico, famoso, mas de repente você está numa condição que você nem... Em primeiro lugar, ele diz que para ficar rico e famoso já não é uma tarefa fácil, sabemos disso. Então a pessoa ela tem que trabalhar demais, perder a paz para chegar lá. Será que valeu o preço? Porque você não tem assim uma tranquilidade, porque uma pessoa para ter felicidade ela precisa de ter uma vida tranquila. E tem mais, esses ricos, além de não ter uma vida tranquila, por vezes acabam deixando a vida sem ter desfrutado quase nada.
Porque, na verdade, o que eles fazem quando tem muito dinheiro e não tem muito dinheiro e não tem sabedoria, é o que muitos fazem desses milionários. É ostentar, é mostrar. Agora, no geral, a Adam Smith diz que nós somos assim. Muitas vezes nós nem queremos tanto ficar rico, chegar lá, né, ter tantas coisas, mas ele diz que a indústria, claro, ela fabrica muita coisa, né, para tirar o nosso dinheiro. Então a gente quer sempre estar tendo o melhor celular, o melhor carro. E quando a gente não consegue ver que aqueles lá em cima têm, a gente quer também. Que a gente está sempre atribuindo essas coisas à felicidade, né? Ao celular melhor, ao carro melhor, eu quero uma mansão, que ali, né, eu vou estar mais feliz. Então ele diz que muitas vezes a gente nem quer isso, mas a ganância, e ele fala dos sentimentos de ganância, de inveja e diversos sentimentos negativos que levam o ser humano a querer algo e que ele na verdade não quer, mas ele quer mostrar. Assim como os ricos estão lá em cima e eles ficam, muitos deles que não têm sabedoria, claro, né? Então eles querem ostentar, mostrar, porque a gente entende que a sociedade acaba nos vendo por aquilo que a gente tem, né? Então tudo que a gente ajunta e quer ajuntar não é muito porque a gente quer, às vezes a gente já está bem com o que tem, a vida já está confortável, está bacana, né? Tá dando para eu ser feliz, né? Para eu fazer o que eu gosto, mas eu quero mostrar que eu tenho. Então, Adam Smith diz que a gente deve viver assim com o pensamento de querer as coisas. Será que a gente quer mesmo ou quer só mostrar para os outros? Mostrar que eu posso, mostrar que eu tenho. Então, ele diz que esse é um sentimento muito ruim. E só para fechar, Adam Smith diz que a vida feliz mesmo é o ser humano se manter uma vida que seja tranquila, uma vida que seja suficiente assim para uma vida confortável, não é? E a felicidade está aí, não está em ostentar, porque, aliás, se fosse, é tudo uma ilusão, porque se fosse felicidade, ser tão rico, é só olhar para a vida de pessoas famosas, né, que tiveram tudo, como que elas terminaram, né? Esses exemplos que ele trouxe, as pessoas acabaram muito mal, porque, sabe por quê? Ele diz que quando chega lá, que as pessoas lá também elas não estão satisfeitas, não ficam satisfeitas nunca, sempre vão querer mais. E acontece conosco aqui e acontece com eles lá em cima. Sim, as pessoas ricas, ele esteve ao meio, né, no meio dessas pessoas, e ele viu que elas nunca estavam satisfeitas, estavam sempre ansiosas e querendo cada vez ficar mais rico, e era simplesmente para mostrar, porque elas não precisavam. Isso é um sentimento de ganância e inveja terrível. Então esse livro ele nos incentiva a teoria dos sentimentos morais, nos incentiva a buscar a paz e a tranquilidade, trabalhar assim, não ter preguiça, claro, só que a buscar uma vida mais tranquila e que se essa riqueza vier, que ela venha naturalmente e que a gente tenha sabedoria para quando chegar lá, saber como vai usar esse dinheiro e que seja para o nosso bem e para o bem de toda a humanidade e não para se mostrar para a sociedade, porque isso não é felicidade, isso não é vida. Fica essa reflexão.